Olha só, agora é hora da gente trabalhar, sabe com o que, doutor? Continuando ainda os procedimentos, olha só onde nós estamos. Procedimentos em inquérito policial dentro das diligências. Doutor, no que tange ao tópico de diligências de inquérito policial, eu preciso apresentar a você o artigo 7º. Nós já falamos a respeito do artigo 6º, que são uma série de diligências, e agora eu preciso apresentar para você o artigo 7º. Vem aqui comigo. Olha só. Quando eu trabalho com você o artigo 7º, doutor, artigo 7º da lei, o artigo 7º, sabe o que ele vai trabalhar? Tecnicamente falando, o artigo 7º ele vai falar da reprodução simulada dos fatos. Reprodução simulada dos fatos. Reprodução simulada dos fatos. Pedro, mas a reprodução simulada dos fatos é uma diligência? Doutor, eu particularmente, doutor, como perito criminal, já fiz essa questão de reprodução simulada dos fatos. Inclusive, eu diria para você que é uma perícia muito legal, muito gostosa de ser feita. Permita-me, primeiramente, conceituar para você o que é reprodução simulada dos fatos. Olha só que legal. A reprodução, doutor, é nada mais do que uma diligência investigativa que visa, basicamente, trabalhar com o quê? Entender a dinâmica criminosa. Quando eu trabalho com essa questão da reprodução simulada dos fatos, a intenção aqui é verificar a forma que aconteceu o crime e também toda a sua dinâmica. Então, basicamente, a reprodução simulada, ela visa apurar a dinâmica criminosa. Ela visa apurar a dinâmica criminosa. Tudo bem? Sempre na expectativa, no objetivo de entender melhor a dinâmica criminosa. Então, na prática, doutor, o que os peritos fazem? Eles vão simular o local em que houve o crime e vão, muitas vezes, golpear, esfaquejar, dar tiro, para entender como é que aconteceu aquela situação. Percebeu? Esta reprodução simulada, muitas vezes, em alguns casos, ela pode acontecer, inclusive, em público, doutor. E é por isso que a reprodução simulada dos fatos não pode ofender a moralidade, nem mesmo a ordem pública. Cuidado com isso. Pedro, eu posso fazer uma reprodução simulada de uma cena de estupro? Claro que não, filho. Por quê? Porque isso ofende a moralidade e a ordem pública. Tudo bem? Então, esta reprodução simulada, ela serve para verificar a forma que o crime foi cometido, estabelecendo a sua dinâmica, e ela não poderá ofender a moralidade nem a ordem pública. Isso você já tem em mente, está bastante claro para você. Bacana, até aqui tudo bem. Agora vamos para alguns posicionamentos doutrinários acerca do tema. Pedro, como assim alguns posicionamentos doutrinários? Quer ver? Vem comigo. Quando eu trabalho com você os posicionamentos doutrinários, a pergunta aqui é: Pedro, o investigado, ele está obrigado a comparecer na reprodução simulada dos fatos? Então vamos falar de uma doutrina aqui. Essa doutrina, doutor, que eu vou falar, é uma doutrina que foi utilizada já numa questão do CESP, que é a doutrina do Fernando Capês. Para o Fernando Capês, apesar de posicionamentos divergentes, entende-se que a presença do investigado é obrigatória. Pedro, a presença do investigado é obrigatória? Antigamente não era. Nós temos um julgado de 1988 do STF falando que a condução coercitiva para a reprodução simulada dos fatos ela é ilícita. Mas, doutor, já passou mais de 30 anos desse posicionamento e certamente o argumento usado pelo Capês é um argumento válido que a banca já utilizou. Olha só o que ele falou. Muitas vezes, na reprodução simulada, o investigado não se fazia presente. E aí o que acontecia, doutor, muitas vezes? Na fase de processo, como o investigado não estava presente, não lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa. Neste caso, anula-se a reprodução simulada dos fatos. Esse é o posicionamento do Capês. Sabe o que ele fala? Vamos fazer o seguinte? Vamos trazer, portanto, o futuro réu para que ele acompanhe a diligência de reprodução simulada dos fatos, para que lá na frente ele não argumente
que não estava presente. Percebeu? Então a doutrina vai afirmar uma doutrina específica que é a doutrina do Fernando Capês. Ele cita claramente, e é claro que o posicionamento, por exemplo, do Torinho Filho, do Nestor Távora é divergente desse, mas como já foi alvo de prova, eu tenho que te trazer esse posicionamento do Capês. Ele fala que a presença do investigado é obrigatória. Presença obrigatória. E digo mais, Pedro, beleza, mas ele é obrigado a contribuir. Imagina, a polícia chega para ele e fala assim, amigão, como que você deu a facada mesmo? E ele fala, eu dei a facada assim. Doutor, claro que não. A pessoa não é obrigada a contribuir. Presença obrigatória é diferente de participar da reprodução. O investigado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O investigado não é obrigado a dizer coisas a respeito direto assim do crime. Então, muito cuidado com este ponto na sua prova. Tudo bem? A presença do investigado é obrigatória, mas participar da reprodução aí não vale. Bacana? Isto é a diligência do artigo 7º, chamado de reprodução simulada dos fatos. Permita-me agora ir para a tela com você, para nós conversarmos agora um pouquinho a respeito do artigo 13, do seu caput e dos seus respectivos incisos aí também. Então vem comigo, me acompanha, olha só o que diz o artigo 13. Incumbirá a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo MP. Percebeu? Juiz e MP requisita a diligência. Cuidado, tem que ser feita. Ok? Cumprir mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária e também representar acerca da preventiva. Pedro, mas isso vale para a temporária também? Também vale, mas a lei não estava criada no momento. Por isso que o CPP só previu a questão da preventiva. Bacana? O artigo 13 ele é muito simples, algumas diligências feitas pelo delegado. Doutor, volta aqui para mim. A partir de agora, o que me preocupa são os artigos 13A e 13B, porque estes artigos são inovações da lei e são artigos que, de fato, tendem a despencar na sua prova. Vamos a ele? Me acompanha aqui. Artigo 13A. Agora eu quero bater com você o artigo 13A. Olha só. Doutor, o artigo 13A, ele vai trabalhar com você com algumas diligências que foram mais recentemente implementadas no nosso Código de Processo Penal. Pedro, como assim diligências que foram implementadas mais recentemente? No artigo 13A, perceba que a lei ela vai falar assim, ó, nos crimes tais, um rol taxativo de crimes, vem comigo. 13A ele vai falar assim, ó, nos crimes, ó, do artigo 148, 149, 149A. Tudo bem? Nós temos ali aliciamento de menores, depois lá no ECA, tá? Ainda existe o artigo 158, parágrafo 3º, que é o chamado sequestro relâmpago ou extorsão com restrição da liberdade da vítima, e também o artigo 159. Todos esses dispositivos, doutor, do Código Penal. Então, nós temos, por exemplo, condição análoga de escravo, nós temos sequestro, nós temos a questão do aliciamento de menores, que a gente vai ver do ECA também, as extorsões. Pedro, mas qual do ECA que você está falando tanto? Ó, artigo 239 do ECA, doutor. 239, esse não é agora do Código Penal, esse é do ECA. Olha que interessante. A lei, portanto, no artigo 13A, estabeleceu, doutores, um rol taxativo de crimes. Somente nesses crimes, o que a lei fala? O que a lei fala? Olha só, poderá, nesse caso, o delegado de polícia e o MP. Então, pode tanto o delegado de polícia quanto o Ministério Público. Tanto o delegado quanto o MP, doutor, olha o verbo que a lei fala. A lei utiliza o seguinte verbo: eles poderão requisitar. Eles poderão requisitar. Olha que legal. De acordo com o artigo 13A, poderá o delegado ou membro do Ministério Público, eles poderão requisitar
informações. Pedro, que tipo de informações? Dados cadastrais. Eles poderão requisitar dados cadastrais da vítima e dos suspeitos, perceba o que o texto de lei fala, das vítimas ou dos suspeitos. Então, perceba, quando houver incidência desses crimes, tudo bem, poderá tanto o delegado quanto o membro do Ministério Público requisitar, ordenar. Ordenar o quê, Pedro? Dados cadastrais de vítimas e de suspeitos. Pedro, mas o que é informação cadastral, dado cadastral? Doutor, dado de formulário. Como assim, Pedro, dado de formulário? Por exemplo, onde mora a pessoa, o seu endereço, o seu estado civil. Sabe quando você vai preencher um cadastro na internet? Você tem que colocar lá seu endereço, complemento, referência, não tem? Isso é dado cadastral. Então, pode o delegado e o Ministério Público, eles poderão requisitar esses dados tanto de vítima como de suspeitos. Pedro, mas por que ele pode fazer isso hoje? Olha que interessante. Doutor, nestes crimes aqui, muitas vezes o delegado chegava para fazer diligência, por exemplo, num banco, por exemplo, numa loja, em algum lugar, pedia os dados da pessoa e o gerente da loja falava assim, delegado, eu não vou fornecer, eu só vou fornecer com ordem judicial. E aí, qual que foi a novidade da lei? O delegado, quando ele requisitar dado cadastral da vítima e do suspeito, ele o fará independentemente de ordem judicial. Pedro, então aqui não precisa de juiz? Não. Doutor, aqui independe do juiz. Independe de ordem judicial. Independente de ordem judicial. Aí você vai me questionar o seguinte, legal, Pedro, nesses crimes o Código Penal fala que o delegado e o MP podem fazer isso, independentemente de autorização judicial. Bacana, mas e se o cara ainda assim se negar a prestar informação do dado cadastral? Doutor, da negativa, olha só, da negativa incidirá o artigo 21 da Lei 12.850 de 2013. Crime de obstrução de justiça. Olha só, se o delegado requisitar, por exemplo, a um órgão público ou privado, informação de dados cadastrais de vítima e de suspeito, e a pessoa se negar, o delegado autuará essa pessoa em flagrante. Prenderá em flagrante no artigo 21 da Lei 12.850, que é justamente o crime de obstrução de justiça. Percebeu? Olha o que a lei fez. E aí, por último, qual tipo de empresa pode fornecer essa informação? Doutor, a lei é clara. A lei fala que tanto, perceba, tanto órgãos públicos quanto empresas privadas. Isso aqui vale tanto para entidades públicas ou também vale para entidades privadas. Isto vale, portanto, para entidades públicas ou privadas. Só que aqui, doutor, a lei conferiu um prazo para que essa entidade fornecesse, porque às vezes ela não tem aquela informação em mãos na hora. Prazo sempre é uma boa pedida de prova, sim ou não? Qual que é o prazo que esse órgão público ou essas empresas privadas têm para fornecer esse dado cadastral, doutor? Tem para fornecer esta situação? Doutor, muito cuidado. Aqui ele terá 24 horas para fornecer o dado. Deu para entender? A empresa pública ou a entidade privada tem 24. A requisição será feita e 24 horas essa informação deve ser prestada para o delegado. Se não for prestada em 24 horas, artigo 21 da Lei 12.850, que nós temos aí num posicionamento jurisprudencial e doutrinário também. Show de bola? Esse é o artigo 13A, doutor. Eu gosto muito de trazer o artigo 13A, por quê? Ele tem muitas nuances, muitas observações, muitas peculiaridades. E é claro que você tem que estar ligeiro se cair esse troço em prova. Sabe o que, doutor? Comparando com o artigo 13B. Então eu coloquei o 13A para você aqui no quadro, você vai colocar ela num sulfite, tudo bem? Ou numa anotação que você tem aí, e em seguida nós vamos falar do artigo 13B. Você vai ver como é que o artigo 13B pode facilmente ser confundido com o artigo 13A. Quer ver? Vem aqui comigo.
Vamos trabalhar, portanto, agora o artigo 13b do Código de Processo Penal. Olha que interessante. Artigo 13b, ele vai nos dizer o quê, Pedro? Olha só. Artigo 13b. Doutor, o artigo 13b, ele é muito mais complexo do que nós imaginamos. Pedro, por que muito mais complexo do que nós imaginamos? Cara, ele tem muita formalidade, muita coisa para a gente ver aí na prática. E aí, como é que vai funcionar esse 13b? O artigo 13b, ele não é igual ao 13a que você viu comigo. No artigo 13b, ele fala assim, ó, em crimes relacionados à prevenção, em qualquer crime, perceba que aqui é qualquer crime envolvendo prevenção ou repressão, sabe do que, doutor? Do tráfico de pessoas. Do crime de tráfico de pessoas. Olha que interessante. Nesta situação, havendo na verdade, qualquer crime relacionado à prevenção ou à repressão do crime de tráfico de pessoas, nesse caso aqui, novamente, tanto o delegado quanto o membro do MP. Deixa eu só ajustar esse pessoas aqui, ficou feio aqui no quadro, né? Eu vou colocar diretão aqui, ó, tráfico de pessoas. Isso, bacana. Neste caso, então, qualquer crime, Pedro, furto de uma van para a prática do crime de tráfico de pessoas, eu posso fazer isso? Pode. Crime relacionado à repressão ou à prevenção. Qualquer crime relacionado à repressão ou à prevenção dos crimes de tráfico de pessoas, tá? Desde que esteja relacionado com o crime de tráfico de pessoas, tá? Relacionado com o crime de tráfico de pessoas. E aí, o que pode ser feito? Vem comigo. Neste caso, doutor, poderá tanto o delegado, também o delegado, quanto o membro do Ministério Público, poderá tanto o delegado quanto o membro do MP, o verbo também é o verbo requisitar. O verbo também é o verbo requisitar. Então, sinônimo de ordem. Pedro, o que eles podem requisitar? Vamos lá? O delegado e o membro do MP, doutor, eles poderão requisitar dados de localização. Dados de localização, tanto de vítima quanto de suspeito também. Lembra que nós conversamos? Esse dado de localização vale para a vítima e vale também para quem, doutor? Para o suspeito. Então, o delegado e o MP, eles podem requisitar dados de localização tanto da vítima e do suspeito. Pedro, mas como é que funciona esse dado de localização? Doutor, deixa eu te trazer um pouquinho da prática. Ó. Imagina que isso aqui seja uma torre telefônica. Pedro, uma torre? É uma torre telefônica. Isso não é uma estrela? Não, é uma torre. Tá? Beleza. Essa torre, doutor, ela se comunica certamente com um satélite. E este satélite, ele manda um sinal também para o seu celularzinho. Então, olha que interessante. O satélite, ele faz a triangulação entre a torre e o seu celular. O nome desse dispositivo, o nome desta situação é Estação Rádio Base. É o famoso RB. Doutor, essa estação rádio base hoje no Brasil, ela consegue localizar esse celular aqui, ó, numa precisão de 2 a 3 quilômetros de raio. Pedro, mas já existe melhores? De fato existe, doutor, mas essa é a média do Brasil. Nos Estados Unidos, você consegue localizar com precisão o celular a aproximadamente 30 metros. Isso para tipos de GPS civis, não os militares. Os militares têm precisão de milímetros, galera. Tudo bem? Isso é importante. Então, olha só, é feita essa triangulação. Pedro, e quem regulamenta, quem cuida de saber onde que se dá essa localização é quem? Doutor, empresa de dados telefônicos e telemáticos. A Oi, a TIM, a Claro, a Vivo aqui no Brasil. Tudo bem? Então, olha que legal. O delegado e o membro do Ministério Público, eles vão requisitar a esses órgãos. Requisita para quem mesmo, Pedro? Para empresas de dados telefônicos ou dados telemáticos. Que tipo de informação que é solicitada mesmo, Pedro? Dado de localização. Perceba que o artigo 13A trabalha com dado cadastral. Aqui é trabalhado com dado de localização.
Lá no 13A, o tipo de empresa é pública ou privada. Aqui é só uma empresa específica que é de dados telefônicos ou telemáticos. Percebeu como é que vai diferenciando? Você não pode confundir isso em prova. Isto vale para informação de dado de localização também de vítima e de suspeito. Mas aqui tem uma peculiaridade. Pedro, qual que é o prazo que essa empresa tem que fornecer esse dado? Ela tem 24 horas para fornecer? Doutor, não. Esta empresa, ela deve fornecer imediatamente. Outra diferença do artigo 13A. Lá ele tem 24 horas. Aqui não. Aqui tem que ser fornecido imediatamente. Aí você vai dizer, Pedro, e se não for fornecido na hora que o delegado requisitar? E se não for fornecido? Artigo 21 da Lei 12.850, o agente incide em crime propriamente dito. Tudo bem? Outra coisa que você pode me perguntar. Legal, Pedro. Esse dado de localização, eu preciso ter esse dado onde a pessoa está de uma autorização judicial ou eu também posso requisitar por mim próprio, sendo delegado MP? Doutor, este dado de localização agora depende de juiz. Agora depende de autorização do juiz. Ah, Pedro, então neste caso, quando eu for informar a empresa de dados telefônicos ou telemáticos, quando eu for pedir essa informação, eu já tenho que ter um mandado? É exatamente isso. Só que olha que legal que a lei fez. Imagine o seguinte, doutor. Você pediu para o juiz. E o juiz, ele demora para dar essa autorização. Ele enrola, ele fica fazendo as coisas dele, ele está demorando. Meu amigo, como esse juiz está demorando, o questionamento aqui para você é o seguinte. Pedro, eu tô num crime que envolve tráfico de pessoas. E se essas pessoas se evadirem? E se ele conseguir efetivamente traficar? Doutor, nesse caso, o delegado ele vai chegar para o juiz e vai falar o seguinte, juiz, eu estou precisando de um mandado para realizar esse tipo de diligência. Forneça esse mandado num prazo de 12 horas. Doutor, esse juiz aqui, ele tem 12 horas para verificar. Esse juiz aqui, ele tem 12 horas para verificar se ele vai ou não permitir que isso seja feito. Se em 12 horas o juiz não fizer, você pode perguntar, Pedro, beleza. E se o juiz não responder em 12 horas? Aí não vai ter feito a diligência? Doutor, a lei falou o seguinte, ainda assim o delegado de polícia fará a diligência com comunicação ao juiz. É como se o delegado, depois de transcorridos 12 horas, ligasse para o juiz e falasse, juiz, eu estou saindo fazer a diligência que eu já solicitei para você há 12 horas. Tudo bem? Então, caso o juiz não faça em 12 horas, ainda assim se faz. Ainda faz a diligência. Legal esse ponto da lei. Pedro, por quê? Doutor, celeridade. Eu preciso de celeridade no procedimento de captação desse tipo de informação. Ok? Então, depende de autorização judicial e se o juiz não fizer em 12 horas, ainda assim a diligência será feita. Aí você vai me dizer o seguinte, Pedro, mas quando eu pedir essa informação do dado de localização, ele me fornece acesso ao conteúdo da mensagem? Por exemplo, você quer saber de onde o WhatsApp saiu e onde o WhatsApp chegou. Então, se existem dois números de telefone conversando, onde chegou e onde saiu é a localização dessa mensagem. Eu te pergunto, você tem acesso ao conteúdo, ao texto da mensagem? Doutor, não. Para você ter acesso ao conteúdo, você precisa de um mandado específico para verificar o celular. Só o mandado para dado de localização não é suficiente. Eu preciso de um mandado também para verificar o conteúdo se eu quiser ver o conteúdo da mensagem. Tudo bem? Bacana? Bacana? Não permite o acesso ao conteúdo. E para a gente fechar, eu só quero trabalhar uns prazozinhos com você aqui. Ó, prazos. Doutor, sabendo de um crime relacionado à prevenção ou à repressão do crime de tráfico de pessoas, o inquérito policial tem um prazo para ser aberto. A abertura do inquérito policial deve ser feita necessariamente em até 72 horas, doutor. Em até 72 horas do registro da ocorrência. Então, olha que interessante. Olha que interessante. O prazo do inquérito policial, a abertura dele deve se dar até 72 horas
após o registro da respectiva ocorrência. O inquérito tem que ser aberto rápido, em até 72 horas, em até 3 dias. E quanto tempo o cara fica recebendo? O dado de localização da pessoa se deslocando para verificar rotas de fuga para tráfico de pessoas, por exemplo? Quanto tempo esse delegado fica recebendo essa informação? Doutor, o prazo da diligência é de até 30 dias, prorrogáveis por até mais 30 dias. A lei fala prorrogáveis uma única vez por igual período. Tudo bem? Então, ó, por até 30 dias, prorrogáveis por mais até 30 dias, de acordo com o primeiro pedido. Isso é importante que se diga. Então, prazos. Esses são 2 prazos que você tem que tomar cuidado. Até 30 dias a localização será fornecida ao delegado. Se ele precisar de uma renovação, ele vai o quê? Ele vai solicitar uma prorrogação do prazo para o juiz. E o juiz, essa prorrogação aqui, deve conceder sempre de maneira fundamentada. E terceiro, você vai dizer, Pedro, mas é possível mais de 60 dias? Doutor, de acordo com o CPP, é possível. É possível tempos posteriores, tempos maiores, desde que haja novas autorizações judiciais. Então, você vai dizer assim, ó, é possível por prazo maior. É possível por prazo superior a esse que nós vimos aqui. Bacana? Ficou meio ruinzinho aqui no quadro, mas por favor, deixe bonitinho no seu material. Doutor, eu não sei se você percebeu, mas nós falamos coisa pra caramba aqui. Eu não sei se você percebeu, para você confundir o artigo 13A e o 13B, é daqui para ali. O 13B é muito conteúdo, Pedro. Perfeito. De fato, o 13B é muito conteúdo. Mas é por isso que eu digo para você colocar numa folha o artigo 13A e o 13B, comparando os dois, para que você não se confunda diretamente nos dispositivos legais. Tudo bem? Bacana? Esse é o artigo 13B que eu queria trazer para você juntamente com o artigo 13A, um artigo relativamente novo que também é muito visado aí para nós em provas. Bacana? Com isso, portanto, nós fechamos mais uma aulinha e terminamos também aquele tópico voltado para as diligências em inquérito policial.